Bom dia, bonjour! Mais uma aula do nosso Macarrão Talk começando aqui nessa terça-feira. Aula de hoje, número 53. Dá para acreditar que já estamos há 53 semanas aqui, todas as terças-feiras, às 10 da manhã? Nem eu não acredito. Isso graças a vocês que estão sempre aqui, que não me deixam por nada, e eu também não deixo vocês por nada nesse mundo. Nessa horinha que a gente tem aqui semanal, às vezes menos do que uma hora, mais do que uma hora, depende do tema, a gente tá aqui. Faça chuva, faça sol, faça frio, estamos aqui. Para quê? Para termos mais conhecimento, né? Meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento com vocês. Espero que o objetivo de vocês também seja de sair dessas aulas aqui sempre com um pouquinho de conhecimento a mais. Afinal de contas, conhecimento liberta a gente, né? Quem me conhece sabe que eu sou a professora dos porquês. Então, se você que está chegando aqui agora não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em macarrons, moro aqui na França e daqui eu ensino pessoas do mundo todo a aprenderem mais sobre esse docinho que é considerado como o mais difícil da confeitaria, mas eu garanto que não é. O que você precisa para aprender a fazer esse doce é uma coisa só: conhecimento. E é isso que vai te libertar e eu tô aqui para te ajudar. Não se preocupa, minha voz não é assim em tempo normal, tá? É que aqui na França tá um pouquinho frio, tá período de inverno, peguei uma gripinha aí, a voz tá voltando aos poucos, mas ainda não voltou. Então, se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, tá pensando, nossa, essa professora tem a voz estranha. Minha voz não é assim. Talvez ela seja estranha, mas não tão estranha quanto ela está agora. Bom, gente, vamos começar mais uma aula aqui pra gente aquecer, para esse frio ir embora, que aqui na França tá frio ainda, né? Estamos em período invernal, então vou aquecer aqui o meu coração com vocês. A maioria de vocês que está aí no Brasil, quem tá no Brasil aqui já me assistindo ao vivo, fala aqui pra mim de qual cidade que você tá falando. Adoro ver de quais cidades vocês me acompanham ao vivo. Bom, gente, sem mais delongas, porque essa aula aqui não vai ser longa, tem uma mentoria para dar daqui a pouquinho, uma mentoria de macarrons, então a gente vai fazer isso daqui rápido, papum, direto ao ponto. Tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre corantes para macarrons. Muita gente que está começando nesse mundo dos macarrons, que vê os macarrons todos coloridinhos, todos bonitinhos, pensa, afinal de contas, qual que é o corante que eu devo usar para o macarrão? Qual é o melhor? O que eu devo usar? O que eu não devo usar? Será que o corante dá o sabor para o macarrão? Qual é a quantidade que eu tenho que colocar? Então, tudo isso eu vou falar para você aqui na aula de hoje. Já tô com os meus corantes todos separados aqui. Vou mostrar o que eu uso, vou falar o que você pode usar também. Então, o primeiro ponto. Quando vocês veem os macarrons, o que chama a atenção é óbvio, é o colorido deles, né? Inclusive, muitas crianças adoram os macarrons justamente porque eles chamam a atenção pelo colorido. Então, por onde você passa e que você vê macarrão, não tem como não olhar. Sinceramente, é um doce que chama muita atenção pela mistura das cores. Talvez você não saiba, você que está começando nesse mundo dos macarrons, está aprendendo ainda, o macarrão pode ser colorido, mas nem sempre o colorido vai trazer sabor para o seu macarrão. Então, o corante vai fazer a função de colorir o biscoito do macarrão, mas não vai dar a função de sabor. A saborização do macarrão vai vir de dois fatores. Primeiro, do recheio. Então, é o recheio que dá o sabor para o macarrão.
E segundo, você pode também saborizar o biscoitinho do macarrão antes de recheá-lo, para dar um sabor a mais. Então eu vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma receita de macarrão, você pode colocar uma colherzinha de café solúvel para fazer os macarrões de café. Você pode colocar farinha de pistache para os macarrões de pistache, para fazer o seu biscoitinho. Você pode colocar a baunilha, né, um pouquinho de extrato de baunilha para fazer a sua massa, para saborizar com baunilha. Então você pode também saborizar a massa do seu macarrão. Poucos falam sobre isso, né? Quem é meu aluno, minha aluna, sabe que lá no curso eu ensino essa saborização natural para vocês, né? Utilizando óleos essenciais, outros ingredientes mais adaptados para os macarrões, porque não é qualquer ingrediente que a gente pode saborizar a massa, tá? Mas enfim, esse não é um hábito muito comum quando a gente faz uma receita de macarrão. Quando a gente faz uma receita de macarrão, a gente tem aquela massa ali tradicional, sempre com o mesmo sabor. O que vai mudar de um macarrão para o outro vai ser a cor, a tonalidade, porém o sabor vai ser o mesmo, tá? Então aquela base vai ser sempre a mesma, base de merengue, farinha de amêndoas, para fazer os biscoitinhos. O que vai trazer um sabor, mais uma vez eu repito, isso é extremamente importante você entender, é o recheio. Então, sem um recheio bem feito, não tem como ter macarrão bem feito, não tem como ter sabor no macarrão. Por isso que os meus alunos sabem da importância que eu tô sempre martelando ali sobre os recheios, né? Recheio mais natural, recheio sem pasta saborizante, recheio certo, evitar brigadeiro, evitar recheios muito úmidos. Mas enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui dos recheios, que você vai poder assistir outros vídeos, outras aulas onde eu falo sobre recheios. Então aqui a gente vai estar falando sobre corante, mas foi importante eu trazer essa introdução porque nem todo mundo sabia que o macarrão tem o sabor neutro, né? Aquele sabor sutil de farinha de amêndoa misturado com merengue. Esse é o sabor do biscoitinho do macarrão, tá? Então, gente, é muito importante vocês entenderem a função dos corantes na hora de trabalhar com os macarrões. Por quê? As cores dos macarrões são um grande diferencial hoje para quem trabalha com esse doce, tá? Por que é um grande diferencial, gente? Porque as pessoas hoje elas estão à procura de algo mais personalizado, mais customizado. Então imagina uma noiva que vai decorar o casamento dela com, sei lá, com cores puxando para terracota, né? Uma cor bem específica. Então terracota é uma cor assim que a gente não vai pensar em colocar no nosso catálogo como uma cor padrão, né? Porém, quando a noiva entra em contato com a macarroneira, que quer encomendar uma torre, por exemplo, para o dia do casamento dela, ela vai falar, eu gostaria de ter uma torre de 12 andares que tivessem a tonalidade de terracota em degradê, né? Então, pega esse exemplo. Você tem que ter a capacidade de entender como que você vai fazer a mistura de cores ali para você chegar naquele tom que a pessoa quer. Por quê? Porque a pessoa quer algo específico, ela não quer uma cor padrão que está lá no seu catálogo, né? Se lá no seu catálogo você tem rosa, azul, verde e amarelo, essas cores não interessam àquela noiva. Por quê? Porque ela quer algo específico feito para ela no dia mais importante da vida dela. Então, ela vai estar disposta a pagar mais caro por essa customização. Então, customização na colorimetria dos macarrões é sim um grande diferencial. Dá essa flexibilidade para o teu cliente escolher não só o sabor, mas a
cor do macarrão que ele quiser, principalmente para quem trabalha com evento, né? Não tem nada mais lindo no mundo, né? Me desculpa, eu sei que eu sou um pouco suspeita para estar falando sobre isso, mas não tem nada mais lindo numa festa do que ver torres de macarrão numa mesa de doce, não é? Do lado do bolo, junto com aqueles docinhos, é a coisa mais linda do mundo. Aquelas torres em degradê, aquelas torres todas coloridas, é muito charmoso, né? E para a gente trabalhar com macarrons, a gente precisa ter um conhecimento muito profundo dos corantes, tá? Então muita gente entra em confusão na hora de falar sobre corante para macarrão. Então quando a gente vai numa loja de confeitaria, tem muitas opções, né? E a gente fica meio perdido. Ah, tem corante em pó, aí tem corante em gel, e entre os corantes em pó tem vários tipos, tem corante líquido, e aí a gente fica meio sem saber o que usar, né? Então, primeiro ponto, anota aí no seu caderninho semanal do Macarrão Talk. O corante que você vai usar para os seus macarrons são os corantes hidrossolúveis. Água. Solúvel, solubilidade, solúvel na água, tá? É isso que quer dizer hidrossolúvel, solúvel na água. Então, esse é o tipo de corante que a gente vai utilizar para fazer os nossos macarrons. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos no mercado um outro tipo de corante, que é o corante lipossolúvel. Lipo, gordura solúvel, solubilidade, solúvel na gordura. Então, geralmente, os corantes lipossolúveis são aqueles que são utilizados para colorir os chocolates, né? Quem fala de chocolate fala de gordura, manteiga de cacau, lipossolúvel vai ser solúvel na gordura do chocolate. E a gente não tem essa gordura dentro da nossa massa do macarrão, apesar de a gente ter farinha de amêndoa que é um pouquinho oleosa, mas essa gordura não vai permitir a solubilidade do nosso corante. Por isso que a gente tem que trabalhar com o corante hidrossolúvel, que vai se dissolver na umidade da nossa massa do macarrão. Da onde que vai vir essa umidade? Vai vir das claras do ovo. Tá? A clara do ovo é composta de 90% de água, então a solubilidade do nosso corante vai ser feita ali, tá? Caso contrário, você vai ter problema com a receita. Não vai colorir o seu macarrão direito, se você utilizar o corante lipossolúvel, tá? Segundo fator importante em relação aos corantes, pode ser corante em pó ou corante em gel. Nunca, jamais, never, ever, jamais, nunca utilize corante líquido. Por quê? Porque o macarrão não gosta de umidade. Então, se a gente adicionar umidade em excesso ali dentro da nossa receita, vai dar problema, tá? Sem falar que se você utilizar o corante líquido, você vai ter que colocar muita quantidade para você chegar no tom que você quer. Então, o ideal é você trabalhar com um corante que tenha um alto poder de coloração, né? O melhor corante que tem um bom poder de coloração são os corantes em pó, né? Porque eles são super concentrados ali. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, olha, de corante em pó. Esses aqui, ó, comprei no Brasil. Ó, tem duas... Não, é a mesma marca. Bom, vou tentar mostrar pra vocês aqui. São dois corantes da Gran Chef. Esse daqui, corante em gel. Esse daqui, corante em pó. E aqui... Ah, vocês não vão conseguir ver. Vou tentar mostrar de pertinho, mas... Não tá focando. Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas aqui, ó, gente, tá escrito corante hidrossolúvel. Então, na hora de comprar o seu corante, verifica que essa informação aqui
tá bem específica. Infelizmente, nos corantes em gel, eu acho que essa informação não vem. Olha eu fechando o olho aqui, igual a velhinha. Esqueci de colocar meu óculos. Minhas alunas sempre falam, Pri, mas no corante em gel não tá inscrito. E realmente, não vem escrito. Tá? Então, nesse corante aqui, é um corante da Grand Chef. Comprei no Brasil. É uma marca muito boa, tá? Pra fazer os macarrons, eu gostei bastante. Então, pode ser os corantes da Grand Chef, pode ser os corantes da Mix, que funcionam perfeitamente bem, tá? Então, o que eu recomendo? Corante em pó, que vai te dar um bom poder de coloração, ou corante em gel, tá? Aí tudo depende da cor que você vai querer fazer. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com os corantes em pó, tá? É mais difícil de dosar, sim, porém é um corante que você consegue fazer tonalidades fortes e tonalidades mais claras com o mesmo corante, é só saber dosar. Vai durar muito mais tempo do que o corante em gel, tá? Corante em gel a gente não consegue fazer cores muito escuras, tá? Se quiser fazer um vermelho bem intenso, um azul bem intenso, você não vai conseguir fazer com o corante em gel. Pode até conseguir, mas você vai ter que colocar 1 tonelada de corante. E aí, o que vai acontecer com o seu macarrão? Vai manchar a boca do seu cliente. Imagina aquela noiva lá, com a boca toda terracota. Não dá, né? A mão toda terracota. Os convidados tirando foto com o dente todo terracota. Não dá. Então, tem que tomar todo esse cuidado, gente. Tem que tomar cuidado ao aceitar encomendas com pedidos muito malucos também dos nossos clientes, que pedem cores muito fortes, tá? Sempre informando que tem o risco de manchar a língua, de manchar o dente, manchar a boca, as mãos, tá? Sem falar, manchar ainda não é nada. O pior é sabor. Dependendo do corante, não é todos, dependendo do corante, pode trazer um sabor muito desagradável para os macarrons. Já aconteceu com alguém aqui que está assistindo essa aula de ou manchar a boca, principalmente deixar aquele sabor amargo, amargar o macarrão? Não coloca excesso de corante, gente. Tem que tomar muito cuidado, tá? E aí muitas pessoas perguntam assim pra mim, Pri, mas qual é a quantidade de corante que eu tenho que colocar no meu macarrão? Gente, se as respostas fossem tão simples quanto as perguntas de vocês parecem, seria mágico, né? Mas o mundo é muito complexo. O mundo é feito de variáveis. E as variáveis dos corantes é que essa resposta depende. Depende do quê? Depende de muitos fatores. Depende do tamanho da sua receita. Depende da marca do seu corante. Depende do tipo do seu corante. Aqui eu tô com 2 marcas de corante diferentes. Tô com uma marca aqui do Le Comptoir Colonial. Essa daqui é uma marca francesa, comprei aqui na França. E tô com essa marca aqui da Grand Chef. Esse daqui é um rosa. Gente, isso aqui eu coloco uma pontinha de faca e o macarrão já fica rosa, rosa, rosa. Agora, se eu pegar o mesmo corante, a mesma cor dessa marca aqui, da Grand Chef, que também é muito boa, o poder de coloração é totalmente diferente. Então, cada marca de corante vai ter um poder de coloração diferente, tem ingredientes diferentes lá dentro, tá? É igual chocolate. Chocolate não é tudo igual, né? Chocolate, chocolate branco. Não, tem chocolate branco e chocolate branco. Na composição do chocolate branco, você pode ter o cacau, assim como você pode ter a gordura vegetal em proporções diferentes. Açúcar em proporções diferentes, leite em pó em proporções diferentes, estabilizantes em proporções diferentes. Então, a mesma coisa vai acontecer com os corantes, tá?
Um exemplo, eu já fiz macarrons pretos utilizando o corante da Grand Chef e o corante francês, do Le Comptoir Colonial. Gente, é o dia pra noite. Meus macarrons feitos com o corante da Grand Chef, apesar de eu gostar muito da Grand Chef, eu tive que colocar uma tonelada de corante que chega a me arrepiar, porque eu não gosto muito de colocar corante, principalmente corante artificial nos meus macarrons. E eu não conseguia dar a cor do macarrão preto. Agora, com a marca francesa, eu colocava ali uma colher e meia, né, de chá, eu já conseguia atingir aquela tonalidade que eu precisava preta no macarrão. Então, para vocês verem que não é porque é corante preto em pó hidrossolúvel que vai funcionar da mesma maneira. Então, lá no meu curso, tá, em ambos os cursos de macarrons, eu ensino os meus alunos a colorirem, as técnicas de coloração, tá? Então, eu ensino o aluno a capacidade de poder colorir do jeito que ele quiser. Mas eu não dou receitas prontas, né? Quem é meu aluno, minha aluna, sabe que o meu curso todinho não vai te dar receitas prontas que você vai aplicar. Por quê? Porque a tua realidade é diferente da minha. Você tem acesso a esse corante aqui francês? Não tem, né? Não tem, porque nem no Brasil a gente consegue encontrar, nem importado. Então, alunos que estão, sei lá nos Estados Unidos, no Japão, eu não posso falar para os meus alunos, compra essa marca de corante francês e coloca tal quantidade. Por quê? Porque a vida real é diferente. A vida real você usa o que você tem, você usa o que você consegue comprar e você adapta, né? Então, eu dou a técnica para o meu aluno poder adaptar e usar o que ele tem, corante em gel, em pó, enfim, ele se vira, tá? O que eu falo para os meus alunos? Para você saber quanto de quantidade de corante, é claro que eu dou uma base lá no curso, né? Do quanto eu coloco, eu mostro como que eu faço para dosar os meus corantes em pó, mas eu não posso falar assim, coloca tantas colheres de sopa, coloca tantas gramas, porque talvez esse meu corante aqui, ó, da marca francesa, eu vou colocar meia grama e já vai ficar naquela cor muito forte. E talvez esse corante aqui, da Grand Chef, eu preciso colocar 2, 3 gramas para atingir a cor que eu quero. Então não faz sentido nenhum falar para vocês, coloca tantas gotas ou coloca tantas gramas, porque vai depender da marca do seu corante, simplesmente. Então, o que eu recomendo? Começa pelos pouquinhos, tá? Não coloca corante em excesso, principalmente se você está aprendendo a conhecer os macarrons agora. É importante você ter algum dosador, uma colherzinha dosadora, alguma coisa assim, para você dosar os teus corantes em pó, por exemplo. E já o corante em gel, você ir contando as gotinhas, tá? Lembrando que corante em gel não é legal para você fazer tonalidades fortes, tá? O que você precisa? Você precisa de um caderno, papel, caneta na mão. Para quê? Para você anotar quantas gotinhas você colocou na tua massa de macarrão, quantas colherzinhas você colocou de corante em pó no seu macarrão e como que ficou a cor, porque você vai tirar foto depois do seu macarrão. É assim que você vai montar o seu padrão do seu catálogo de macarrão, padrão de cores, tá? A sua própria colorimetria. E é isso que você vai mostrar para os clientes, né? A paleta de cores que você é capaz de fazer. Então, para resumir a aula de hoje, dá para utilizar o corante que você quiser em pó ou em gel, preferência sua, tá? É importante também lembrar que cada marca de corante é diferente, cada marca tem um poder de coloração, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que testar, tá? Não existe resposta certa. Se alguém te der uma resposta certa, é porque essa pessoa está te obrigando, entre aspas, a utilizar a mesma marca do que ela, tá? Se eu falar assim, com o corante da Grand Chef vai colocar tantas gramas, tá?
tá certo, mas eu tenho um aluno que tá lá na Austrália, lá no Japão, não tem acesso ao corante da Gran Chef. Eu não tenho acesso aqui na França ao corante da Gran Chef. Então eu prefiro ensinar vocês que estão aqui assistindo essa aula ao vivo a pensar, a utilizar a massa cinzenta aqui, que todo mundo tem, né? Massa cinzenta. As pessoas querem facilidade. E eu não dou essa facilidade, entre aspas. A facilidade que eu dou é conhecimento. E com conhecimento você faz qualquer coisa. E na verdade as pessoas pensam assim, ah, mas se tem uma receitinha pronta só para eu seguir fica mais fácil. Você é que pensa. Na verdade essa facilidade te parece um atalho, mas esse atalho não te faz chegar mais longe. Tá? É um atalho que vai ser um caminho curto, mas logo que você chegar, você não aprendeu nada. Tá? Então, quem é meu aluno sabe do que eu tô falando, né? É difícil de explicar em palavras, a não ser quando você vive isso, né? Alunos assim que já chegou aluno pra mim assim que tentou 30 vezes uma receita de macarrão. E no primeiro teste do curso, aplicando o método dos 3 T's, que é um método que não é de aplicar receita, mas é um método de reflexão, onde a gente aplica, né, o tempo, temperatura e textura para nossa realidade, ou seja, o que a gente tem na nossa cozinha, os nossos equipamentos, os nossos ingredientes, isso muda tudo. É ou não é, passarinhos que estão aqui assistindo essa aula? Então, mesmo esquema pro corante, não tem resposta certa, tá? Eu dei aqui alguns atalhos para vocês que estão começando nesse mundo dos macarrões. Excesso de corante amarga o macarrão. Excesso de corante mancha a boca do seu cliente. Não tem receita exata para você dosar o corante, tá? O que as confeitarias profissionais fazem antes de começar uma produção? Elas fazem testes, tá? Teste de produção, teste de forno, teste de prateleira, teste de conservação, teste de congelamento, teste de tudo. Então na sua cozinha não é diferente, é uma mini produção, tá? Mas esses testes fazem parte. Uma vez que você encontra o seu padrão, é aquilo e você não muda mais, tá? Então por isso que é importante também você ter o seu caderninho, a sua caneta na mão, para você anotar, tá? As cores que você consegue produzir para você informar o teu cliente, tá certo? Então é isso, minha gente, para nossa terça-feira do nosso Macarrão Talk aqui. Espero ver vocês fazendo macarrões muito coloridos, fazendo macarrão terracota, mostarda, enfim, essas cores aí que os clientes deixam a gente maluca. Mas quando a gente entende, a gente consegue fazer qualquer coisa por eles, né? Pelos nossos clientes, afinal de contas, a gente trabalha para fazer o nosso cliente feliz. Então, espero muitas de vocês aqui fazendo macarrões super coloridos. Me marquem lá no Instagram, quero ver os macarrões de vocês, todos coloridos. Quero ver vocês fazendo torre de macarrão colorido, ganhando esse mundo dos macarrões, conquistando o mercado. É isso que eu desejo para vocês. E desejo também uma excelente terça-feira. Amanhã vejo vocês lá no meu Instagram, para quem não conhece o meu Instagram, @PriscilaCatapan. Lá tem dica de macarrão todos os dias, é óbvio. E toda quarta-feira, lá no Instagram, às 10 da manhã, nós temos também aula ao vivo, né? Live. E lá é uma live um pouquinho diferente do que as aulas que acontecem aqui nas terças-feiras, porque aqui eu não consigo ficar lendo os comentários de vocês, tá? Então aqui é aula com tema específico. Nas quartas-feiras, se você tem alguma pergunta para fazer, então você pode vir para a live e deixar seu comentário ao vivo. Aí eu consigo responder você mais facilmente, tá bom? E não esquece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, ó, se inscrever. Se você se inscrever aqui no canal, toda terça-feira o YouTube vai enviar para você uma notificação falando
Hoje tem aula do Macarrão Talk, assim você não vai esquecer. E a cada vez que tiver vídeo novo também, você vai receber a notificação e vai se libertar através do conhecimento. Então é isso, minha gente. Não esquece também de dar o like e vou deixar também o link do curso Macarrões para Todos aqui embaixo para quem tá começando aí o ano com o pé direito. Fazendo macarrão direito, né? Beijo grande para vocês, bisu bisu e até semana que vem pro nosso Macarrão Talk. Tchau, tchau.